Olá pessoal, para quem não me conhece, me chamo Vanessa e esse é o meu canal. Vamos falar de livros? No vídeo de hoje eu trago 5 dicas para você que quer criar ou desenvolver o hábito de leitura, pois esse hábito pode trazer diversos benefícios, como o desenvolvimento da criatividade, da escrita, do vocabulário e do senso crítico. Então adotá-lo é uma ótima forma de enriquecer a vida e a mente. Mas antes de irmos para as dicas, eu quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Agora vamos para as dicas? Primeira dica: leia aquilo que desperta o seu interesse. Não vá ler um livro só porque todo mundo está lendo e dizendo que é bom. Ou então não vá ler um livro por obrigação. Você tem que primeiramente pensar em si. Então vá ler um livro que realmente desperta o seu interesse, que você realmente tenha vontade de ler ele. Não importa qual o gênero, o tamanho, não importa. O que importa é que você queira ler aquele livro. Porque a partir do momento que você lê algo que você tem interesse, a leitura ela se torna mais importante e agradável. Então as chances de você finalizar aquela leitura é muito maior. Segunda dica: comece lendo livros curtos, ou seja, livros com poucas páginas. Por favor, gente, não vá querer começar lendo calhamaços. O que são calhamaços? Calhamaços são aqueles livros enormes, de 600, 700, 800 páginas para lá. Eu só aconselho a ler ele se for o caso de um deles chamar a sua atenção. Se chamou a sua atenção, ok, pode ler. Mas caso contrário, não comece por eles, porque talvez durante a leitura você perca o interesse, você se canse daquilo. Então você pode desistir. No início eu aconselho que você comece a ler um livro com poucas páginas. Não importa se ele tem 50, 90, 100 páginas, desde que você comece. E mais importante, você termine. Porque quando se está começando a criar o hábito de leitura, é muito gratificante você começar a ler um livro e terminar. Então, quando você escolhe um livro pequeno, isso ajuda muito. Outra coisa que é legal vocês observarem é se esse livro é de fácil entendimento, se a linguagem dele é simples. Porque quando você começa a ler um livro e ele é muito complexo, tem muitos detalhes, muitos personagens e ele tem palavras muito difíceis, talvez você fique com tédio, talvez você não entenda muita coisa e aquela leitura não se torna agradável. Então você pode também desistir. Então é legal que você observe isso, se é um livro de fácil entendimento, porque isso também ajuda muito quando se está querendo criar o hábito de leitura. Terceira dica: crie metas de leitura. Calma, não são aquelas metas de ler tantos e tantos livros por ano, ou tantos e tantos livros por mês. É aquela meta diária, de você ler tantas e tantas páginas por dia. Por exemplo, você pega um livro de 200 páginas e decide que vai ler ele dentro de 10 dias. Então você vai ler um total de 20 páginas por dia. Então essa será a sua meta de leitura. Mas para quem está querendo criar o hábito de leitura, é melhor a gente começar com metas menores, para que seja mais fáceis de cumpri-las. Então, em vez de você ler esse livro dentro de 10 dias, você pode ler ele dentro de 20. Então, em vez de você ler 20 páginas por dia, você vai ler somente 10 páginas por dia. E assim será mais fácil você cumprir essa meta. Porque quando você consegue cumprir a meta, quando você consegue todo dia ter aquela rotina de ler aquele número de páginas, você se inspira mais, você se empolga mais, então o hábito de leitura vai fluir mais facilmente. Quarta dica: escolha o formato de livro que seja melhor para você. Tem pessoas que preferem o livro físico. Eu, por exemplo, eu gosto de pegar o livro, gosto de sentir o cheiro do livro, gosto de poder fazer minhas marcações e colocá-lo na minha estante. Já tem pessoas que preferem o formato digital, porque oferece mais praticidade, não ocupa espaço e é mais fácil para carregar para os lugares. E já tem pessoas que se dão bem com os dois formatos, tanto físico quanto digital. Então é importante que você veja qual formato de livro é melhor para você. Qual formato de livro faz com que a leitura flui mais? Porque ainda tem isso, tem pessoas que pegam um livro físico e não conseguem ler a história até o final. Agora, pegando o livro digital, rapidinho termina. E já tem pessoas que é ao contrário, não consegue ler o livro
digital, mas quando pega o livro físico, a leitura flui mais facilmente. Então isso você tem que observar também, porque talvez nem seja tanto a história, seja o formato do livro que não está deixando a leitura fluir bem. Quinta e última dica: converse com outras pessoas que gostem de ler ou que estejam começando a ler. Converse com elas sobre livros, sobre os livros que vocês estão lendo. Porque a partir do momento que vocês conversam sobre livros, sobre as leituras que vocês estão tendo, o interesse aumenta. O interesse pelos livros, por outros livros, aumenta. Então, isso vai manter o seu hábito ativo e vai fazer com que você tenha vontade de ler mais livros, fazer com que você tenha vontade de conhecer outros livros. Então é muito importante você falar sobre a sua leitura, você conversar com pessoas que também estejam lendo, que também gostem de livros. Aí você me fala: ah, Vanessa, mas a minha família não tem ninguém que lê, não tem ninguém próximo a mim que leia ou que esteja querendo começar a ler. Então o que eu faço? Com quem eu vou conversar? Calma. Realmente, tem hora que não tem ninguém próximo a gente que tem aquele hábito de leitura ou que esteja lendo algo. Então, nesse caso, eu aconselho que vocês vão para a bolha chamada Book Instagram. Ou seja, gente, no Instagram tem várias bolhas. O que são bolhas? São aqueles tipo grupos de pessoas que têm um foco, às vezes é música, série, doramas, enfim. E também no Instagram tem a bolha chamada Bookstagram, que é aquela bolha de pessoas que leem, que gostam de ler, que estão todo dia falando de livros, que estão sempre lendo alguma coisa. Então, a partir do momento que você adentrar naquela bolha, eu tenho certeza que vocês encontrarão alguém com quem vocês vai ter afinidade, ou alguém com quem vocês vão sentir uma liberdade de poder compartilhar a leitura que vocês estão tendo. Pode ter certeza, gente, vocês não estão sozinhos. Vocês que estão querendo começar a ter o hábito de leitura, ou vocês que estão querendo desenvolver, vocês não estão sozinhos. Sempre vai ter alguém que vai estar disposto a ouvir você falar do livro que você está lendo. Eu, por exemplo, estou aqui. Se vocês estiverem a fim de falar sobre o livro que estão lendo, fiquem à vontade. Porque eu sei o quanto é importante quando você está falando sobre algo que você gosta, sobre aquela história, o quanto ela te prendeu, o quanto ela foi interessante para você e tem alguém ouvindo. Isso é muito, muito bom. É muito legal ter essa troca. O interesse realmente aumenta, você sente vontade de ler mais. E isso acaba ajudando muito. Enfim, gente, essas foram as dicas para você que está querendo criar ou desenvolver o hábito de leitura. Então, vamos repassá-las rapidamente aqui. Primeira dica: leia aquilo que desperta o seu interesse. Segunda dica: leia livros curtos, com poucas páginas. Terceira dica: crie metas de leituras, metas que sejam fáceis de cumprir. Quarta dica: escolha o formato de livro que seja melhor para você. E a quinta dica: converse sobre livros, fale sobre a sua leitura com pessoas que gostem de ler, que estejam lendo algo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E já lembrando, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para os próximos vídeos. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.